Fala, galera do primeiro colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje a gente vai voltar ao tema que a gente tratou na aula passada, o capítulo 5, em que falávamos de religião, assunto de grande importância para o campo da filosofia, da sociologia, da psicologia, mesmo para o campo da política, né? Um dos temas mais importantes que constitui o pensamento humano. A religião, ela surge talvez como a primeira grande possibilidade e necessidade do ser humano justificar a sua existência e encontrar o seu lugar no mundo através de explicações metafísicas que se voltam para a tentativa de dar um sentido à vida humana, né? As religiões existem em todas as grandes sociedades, em todos os povos, sejam eles pré-históricos, num determinado momento ainda, antes da escrita, nós já podíamos falar na construção das metanarrativas, né, das narrativas que buscam justificar a existência humana a partir de um outro plano, né, e falar da existência de seres superiores e de mundos, né, suprassensíveis, como falamos também da religião organizada, desenvolvida, sistemática, a partir da própria história, né, das sociedades, tanto antigas, quanto também medievais e modernas, uma vez que a religião ela se transforma ao longo do tempo, a gente vê uma mesma doutrina, através de suas reformas, passar por mudanças, críticas, exames permanentes. Bom, para Schopenhauer, que nós falamos rapidinho na aula passada, a religião é uma necessidade metafísica do ser humano. O ser humano não como um ser racional, mas um ser dotado de emoções e pulsões que, de certa forma, buscam, né, de um modo ou de outro, narrar e assim justificar o seu lugar no mundo. O homem como um ser frágil, finito, busca talvez na religião uma forma, né, de encontrar para si um conforto, uma espécie de explicação, né, uma conformação para a sua situação de miséria e abandono no mundo. Grande parte das religiões nascem a partir da própria tentativa de justificar a morte, né? Justificar a finitude, o sofrimento humano. Por isso as religiões em geral tratam profundamente do tema do sofrimento, consequentemente também da salvação. Bom, nas visões diversas que os filósofos vão apresentar sobre o tema, nós temos também a grande crítica de Nietzsche, ao mostrar que a religião se apresenta como uma forma de dominação, de controle social, como uma forma de adestramento do homem e até como uma forma de covardia diante deste mundo, negando esta vida em nome de uma outra vida futura. Além como uma forma também, segundo Nietzsche, de fraqueza, pois o homem acaba se apoiando num pai protetor imaginário, né, como um Deus, para encobrir seus próprios limites e assim acaba deixando, né, de agir de um modo subjetivo, singular, em nome da renúncia de si por uma verdade superior, que na visão de Nietzsche é uma mentira e não uma verdade, né? A religião. Marx também tem uma visão bastante crítica da religião, entendendo que ela gera uma alienação e não uma consciência crítica, né? O que acaba impedindo que o proletariado se desperte para a compreensão do mundo, sobretudo da exploração capitalista. Na visão de Freud, também no século XIX, a religião aparece como uma grande ilusão e, ao mesmo tempo, uma espécie de fragilidade do homem, que busca utilizá-la como forma de justificativa também para a sua própria finitude, né? E o seu próprio desamparo diante de um mundo sem sentido e caótico. A visão de Freud e de Nietzsche se apresentam com uma visão bastante similar, né? Uma visão bastante crítica sobre as religiões. Porém, interessante que em Schopenhauer, que tem como base a doutrina da vontade, a vontade entendida como fundamento de todo o mundo e de todo o sofrimento do mundo, né? Porque tudo que quer de forma insaciável e quer de forma conflitante. Sendo a vontade a essência do mundo em Schopenhauer, a própria condição do ser humano como um ser contraditório, conflituoso e insaciável é, portanto, uma condição de sofrimento. Schopenhauer entendeu que as religiões variam em graus de hierarquia, pois elas divergem acerca da profundidade que cada uma possui. E no grau de hierarquia, Schopenhauer elegeu as religiões orientais como superiores às ocidentais, com exceção do cristianismo, que ele vê ali um grande fundamento, sobretudo na obra Eclesiastes, né, no livro Eclesiastes, que narra também a doutrina do mundo como a doutrina do sofrimento,
Mas no budismo e no hinduísmo, Schopenhauer encontrou talvez os aspectos mais elevados das doutrinas religiosas. Eu pretendo falar aqui rapidamente um pouco, pelo menos, do budismo. O budismo é uma doutrina que surge no século VI a.C., através da figura do príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, como foi chamado posteriormente, que significa na língua hindu iluminado. Gautama nasceu no que seria hoje o Nepal, mas que pertencia então na época à Índia. E através de uma vivência interior pessoal, sobretudo de abandono e renúncia ao mundo material e aos títulos que ele então gozava e possuía, Buda deixa sua vida familiar, material, para buscar a elevação espiritual. O budismo, como uma doutrina filosófica, uma reflexão e até mesmo uma espécie de consciência diante do mundo, além de uma religião e de uma espiritualidade, ela busca compreender o mundo através principalmente da ideia de sofrimento. São as chamadas 4 nobres verdades que Buda apresenta ao homem. A primeira nobre verdade é que a vida do homem é sofrimento. Afinal, o homem nasce de maneira sofrível, o homem adoece, envelhece, morre, além de perder muito do que se quer e não ter aquilo que gostaria de ter. Esses 6 sofrimentos, nascimento, morte, envelhecimento, adoecimento, perder o que se gosta, não ter o que se quer, caracterizam a vida de todos os seres humanos, independente da classe social, da condição étnica ou do tempo em que vive. O sofrimento é, portanto, a condição de todos os homens. Diante da concepção de que o mundo é sofrimento, Buda afirma a segunda nobre verdade. A causa do sofrimento é o desejo egoísta, a prisão do ego, onde resulta toda a tentativa de firmar a realização de si e a busca permanente por uma felicidade de si, sem com isso compreender a verdadeira natureza do mundo, que é a transitoriedade de tudo, a mudança e a impermanência de tudo. Preso ao mundo do desejo, o homem colhe somente frustração, aborrecimento, todo tipo de miséria, uma vez que o desejo jamais se realiza. A terceira nobre verdade é a possibilidade de superar o desejo por meio do movimento interno de busca da consciência, da iluminação, sobretudo de uma sabedoria que possa conduzir ao quarto caminho, a quarta nobre verdade, que é o caminho óctuplo, onde aí na quarta nobre verdade se abrem 8, digamos, estratégias ou valores que passariam a guiar o homem como forma de superar o sofrimento, superando o próprio desejo egoísta e o ego, buscando então um estado interior de não perturbação que levaria à tranquilidade ou ao nirvana, que é um estado de superação do ego, né? O budismo foi uma doutrina bastante crítica do dogmatismo hindu, crítica de toda forma de hierarquia religiosa. Tanto que o budismo para muitos não chega a ser uma religião, chega a ser uma doutrina psicológica ou filosófica, uma atitude diante do mundo, pois não há um Deus no qual acreditar, né? Aquela imagem de um gordinho careca que a gente tem do Buda, né, é apenas uma representação imaginária, né? No fundo, o budismo passa por uma busca de autocrítica, de autoexame permanente, de mudança de costumes e de atitude, como forma de encontrar um estado de felicidade interior que repouse, sobretudo, na renúncia à busca da riqueza, da fama, do reconhecimento, né? De toda forma de prisão ao corpo e à matéria. Sendo assim, não há no budismo nenhum ritual, nenhum livro sagrado, nenhum tipo de dogmatismo, né? Muito mesmo uma obediência a um Deus ou qualquer busca de uma salvação eterna no paraíso. O budismo fala de reencarnação, porém de forma crítica não é uma reencarnação individual, no qual o eu ficaria preso a uma roda de reencarnações. É muito mais complexo o conceito de reencarnação budista, que pressupõe uma reencarnação da própria essência do homem, que não tem uma unidade do eu. O eu é a prisão do ego, causa do sofrimento, e não a possibilidade de salvação. É muito difícil para nós entendermos, como ocidentais, essas ideias imanentes que apresentam-se na religião oriental. Próxima aula, pretendo falar ainda da religião e a gente encerra esse assunto. Valeu, galera. Um abraço do Alfa. Beijo.